Olá pessoal, bem-vindos ao canal Automatiza. Vamos falar hoje sobre um tópico interessante na automação que a gente chama, em termos técnicos, nossas redes de campo aí. Eu vou abordar hoje o tema a respeito das redes de campo, que a gente chama de Profibus DP e Profibus PA. A gente vai explanar um pouquinho os termos básicos, conceitos, para dar uma base para vocês aí, conhecer um pouquinho o que seria uma rede de campo, como que ela funciona. Então, vou estar utilizando uma apostila que eu tenho, foi de um seminário realizado em 2000, e eu atualizei ela um pouquinho, coloquei alguns tópicos que eu achei interessante das apostilas que eu tenho, mas seria da Profibus.org, esse material dando os créditos aí a conceituada organização Profibus. Então vamos iniciar com nossa apresentação. A gente falou um pouquinho. Então, como eu falei, nós vamos falar sobre redes de campo e vamos falar principalmente na rede Profibus PA e Profibus DP. Então esse aqui vai ser o vídeo 1, Acho que dá pra gente fazer aí uns 2 ou 3 vídeos pra gente falar com calma e abordar bem os tópicos aí. Bom, o que seria uma rede de campo, O que seria esse termo aí? Nada mais é do que um sistema digital para você comunicar o seu sistema de controle, os seus equipamentos de campo para requisitar dados, Então, essa rede física, a gente vai ver mais para frente aí como que ela é, como que é a arquitetura, como que é feita a ligação, mas basicamente é isso, é você conectar seus instrumentos de campo, seus dispositivos, como queira, ao seu sistema de controle. No seu caso poderia ser um PLC, um sistema, por exemplo, um SDCD, etc. Então, o que é legal disso aí? Você consegue conectar vários dispositivos em um único cabo. A gente vai ver também nos próximos slides como que essa conexão é feita. É uma comunicação bidirecional. Você pode ter dados simples ou complexos. Por exemplo, você pode ter simplesmente um valor de medição de nível, vazão, pressão, etc. Ou complexo, você pode ter, por exemplo, na rede tem um diagnóstico de falha, alarmes, configurações de parâmetros, configuração de bloco. Seria essa parte dos dados complexos. Bom, e qual que é a vantagem de você ter uma rede de campo? Resumidamente, você tem uma redução de cabeamento, por exemplo. Para você ligar um instrumento que a gente usa aí, o 4A20 mA, para quem é mais antigo na manutenção, aí, instrumentação, sabe a utilização, o quanto dá problema. Não é nem problema, o quanto é para você fazer manutenção nos equipamentos. Número de cabo, interferência, você não consegue ter diagnóstico, você não consegue fazer uma configuração, parametrizar. Então, com a rede de campo aí, você vai reduzir esse cabeamento. Você vai ter um barramento único, um cabo só, e você vai conectar nesse barramento vários equipamentos, instrumentos, por exemplo. Você tem o comissionamento centralizado, ou seja, você pode comissionar, parametrizar toda a sua rede em um único local. Você pode ter um tráfego intenso de informações, ou seja, você pode controlar
fazer diagnóstico e dar manutenção na rede com o sistema operando, por exemplo. Você pode mudar seu layout, fazer a topologia estrela, topologia anel, permitir modificação, você pode fazer expansão de sua rede para futuros projetos. A desvantagem é que você tem um cabeamento mais sensível, ou seja, a rede de campo não é uma rede que você pode chegar lá e passar o cabo que a gente vai ver aí nos próximos slides de qualquer forma. Você tem que ter um padrão para estar instalando sua rede, né? Então, ela é sensível a ruídos elétricos, interferências eletromagnéticas. Então, tem que ter bastante cuidado. E alguns requisitos básicos para instalar uma rede de campo. No nosso caso, aqui a gente está tratando uma rede de campo Profibus DP e PA. Instaladores precisam entender que o cabo de comunicação não é só um par de fios, foi o que eu comentei, a gente tem que ter um pessoal de manutenção em preparação básica, né? Fazer um treinamento, entender um pouco mais da rede. Consequentemente, o time de manutenção tem que se qualificar, pois se trata de uma rede um pouco mais complexa, que não é um bicho de 7 cabeças, né? E bom, o que é o Profibus que a gente está falando? O Profibus vem da sigla Process Field Bus, que é bus barramento, né? Field campo e process processo. Então ela é uma rede que veio para controle de processo, onde você tem um barramento e você conecta seus dispositivos nesse mesmo barramento, ok? Ele é um padrão aberto, ou seja, vários fabricantes de automação, por exemplo, a gente tem Siemens, Rockwell, ABB, Schneider, Onron, bom, tem vários aí, que utilizam esse protocolo de comunicação, ou seja, quando o cara vai lá fabricar o PLC dele para colocar no mercado, o PLC, o sistema de controle, já vem pronto para você conectar um equipamento Profibus, seja ele Profibus DP ou PA. Que ele fala que você pode utilizar em amplo espectro de aplicação, de automação, manufatura, ou seja, processos prediais. Então tem N aplicações aí. E como eu falei aqui, ele é independente do fabricante. A sua padronização é garantida pela norma EN 50170 e a EN 50254, que são as normas regulamentadoras aí do Profibus. Com o Profibus, dispositivos de diferentes fabricantes podem comunicar, sem necessidade de qualquer interface e adaptação, ou seja, foi o que eu falei, você não tem que ficar amarrado em um fabricante, isso é uma vantagem. É uma rede de campo aberta. A sigla Profibus DP significa periferia descentralizada, que seria o que? Você tem um baixo custo, você comunica em alta velocidade para a transmissão a nível de campo, ou seja, você tem uma velocidade alta para comunicar com o seu dispositivo de campo com o sistema de controle. Então hoje o que tem de mais moderno no mercado utiliza, assim, basicamente quase tudo, utiliza o Profibus DP. A sigla Profibus PA, o PA vem de Process Automation, que a gente vai detalhar diferenciar uma rede da outra, para vocês entenderem melhor. E basicamente essa rede veio para substituir o famoso 420 mA, né? Esse sinal elétrico aí que me dá somente minha MV, minha variável manipulada, variável de processo. Eu não tenho, por exemplo, outros tipos de medições que eu posso ter de um equipamento, por exemplo, para Profibus PA. O barramento de alimentação, ele possui um sinal de comunicação, ou seja, no mesmo cabo elétrico que eu envio minha informação, eu também alimento o meu instrumento. Ok?
Nem todos os instrumentos são assim. Tem instrumentos que têm alimentação independente, que também são Profibus PA. Aqui ele fala um pouquinho de como que os sistemas podem operar. Tá falando um pouquinho do FMS, não vou comentar aqui agora, que o foco não é isso. Então, falar simplesmente do Profibus PA e do Profibus DP. Como eu falei, é uma rede que usa um cabo. Esse cabo utiliza o meio físico RS485, par traçado, para a rede Profibus DP e Profibus PA. E basicamente a Profibus DP e PA compartilham o mesmo protocolo, que seria o que? A forma de como que eu trafego meus dados na minha rede. Como que esses dados funcionam, como que o meu sistema de controle entende as informações que vêm do campo, dos meus instrumentos, dos meus equipamentos, até chegar no meu sistema de controle principal. Aqui fala um pouquinho também do FMS, não vou entrar em detalhes agora, vamos avançar aqui. O meio físico, vamos falar agora de como que esse cabo ele deve ser instalado e como que é. O que seria o meio físico? É simplesmente como que meu dispositivo de campo, como que a informação chega no meu equipamento. Aqui ele fala que ele é simples e robusto, pois se trata simplesmente de um cabo que usa o meio físico RS485. Como eu falei, é uma taxa de transmissão de dados. Você pode conectar 32 estações, ou seja, equipamentos na mesma rede por segmento. A gente vai ver isso aqui, o que seria estações ou nós que sejam, para quem está acostumado em nós. E segmento, a gente vai definir aqui o que seria um segmento, por exemplo. E você pode utilizar também uma fibra ótica. E a gente vai ver isso aqui, que a fibra ótica para longas distâncias, eu não tenho como passar meu cabo RS485, meu meio físico RS485, eu vou utilizar a fibra. Que eu consigo uma comunicação de alta velocidade e também eu sou livre de interferência eletromagnéticas e tenho isolação galvânica, ou seja, não vou ter ruído na minha rede utilizando a fibra ótica. A gente vai ver esse tipo de instalação aqui. O Profibus PA utiliza um shield, é um cabo, e você tem também até no máximo 32 estações por segmento. E alimentação e comunicação compartilham do mesmo cabo. Foi o que a gente falou no slide anterior. Que é uma praticidade muito boa isso aí. Você leva um par de fio traçado, onde você tem a informação do instrumento e também você leva a alimentação. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre alguns equipamentos que compõem minha rede. A gente pode estar voltando em alguns slides para vocês entenderem melhor. Pode ser que vão aparecer imagens aqui e equipamentos mais complexos que eu não expliquei devido à organização do slide, que a gente pode estar voltando. Então, bom pessoal, essa é a primeira parte do nosso assunto aí sobre redes de campo. Pelo que eu estou vendo, a gente vai ter que fazer mais algumas aulas mesmo. Então, espero que tenham gostado. É uma aula diferente do que eu estava propondo aí para o canal. Todo conhecimento é válido. E vejo vocês na próxima aula. Um abraço. Se gostou, dá um like no canal aí, se inscrevam. Até a próxima.